Olá! Bem, eu nesse episódio ainda trago a motivação e da discussão, da reflexão, da conversa com Maria del Carmen e tive a oportunidade também sobre filosofia, né? Pensamento filosófico, reflexão no campo da filosofia. E essa semana nesse intervalo, eu tive a oportunidade de assistir uma participação do professor, filósofo, psicanalista Vladimir Safatli, num seminário cujo título é Trabalho e Limites da Democracia no Brasil. Ora, essa categoria, a categoria trabalho e democracia, são categorias que eu tenho me ocupado, né? Que me motivam à reflexão, a atrelar a relação entre o universo de quem vive do trabalho, quer seja nas mudanças, nos desafios tecnológicos, nas relações de poder, como é que se atualizam no âmbito do capitalismo neoliberal, os impactos sobre a saúde, especialmente a saúde psíquica do trabalhador, o assédio moral, a violência moral, o desamparo, a questão da precarização. Então, são categorias que venho acompanhando a minha reflexão já há mais de 30 anos. E atrelando as relações de situações de como se conforma uma perspectiva menos danosa de forma de governo, de regime político, e a democracia dentro da experiência histórica de regimes ou de tipos de governança. A democracia é uma categoria que sempre nos é cara, né? Ou referenciada enquanto modelo, né, de um tempo que marca na nossa história do Ocidente, a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, a democracia é sempre justificadora, a busca de democracia, ela dá, sob diversos aspectos, a sustentação ao ideal de liberdade, de direitos humanos, de forma de governo menos injusta no capitalismo, né? Mesmo com quais falhas existentes, a discussão ou a questão da democracia, e aqui no Brasil é algo sempre desejado. E eu já tive a oportunidade de me referir a um livro um trabalho que eu fiz de pesquisa, que resultou na minha tese, que foi publicada, cujo título é o Momento, Intervalo Democrático e Sindicalismo. Então, essas duas categorias, trabalho e os limites da democracia no Brasil, me chamaram a atenção e eu trouxe para a nossa conversa, nesse episódio, três referências algumas reflexões do Vladimir Safatli, pegar dois autores que não foram tratados, não tivemos oportunidades de tratar, mas estão nas reflexões de Carmesita, né, que é Marx e Weber, e eu vou trazer também as referências que eu fiz, ou que estão publicadas no livro que eu acabei de referenciar, sobre a democracia no Brasil num período dito como democrático, no imediato pós-guerra, ao início da Guerra Fria. Né? Mas como é que os trabalhadores, ou essa democracia com a Constituição de 1943, se implanta no Brasil e cuja história e a memória e referências são sempre tratadas como a implementação de uma Constituição ou de regulação de democracia. Então, eu vou fazer umas referências para discutir a tese que, no meu trabalho, é democracia no Brasil, são intervalos, e ela sempre é hostil a quem vive do trabalho. Ela é sempre hostil à classe trabalhadora, que coincide com a reflexão inicial que o Vladimir Safatli faz nesse seminário recente, né? Trabalho e os limites da democracia no Brasil. E ele traz a tese da seguinte maneira, com relação a essa hostilidade ou ao trato da própria categoria trabalho. Eu sempre digo que a história do trabalho no Brasil é marcada por corpos sacrificados, né? Com os índios, com os escravizados e, na atualidade, no modelo flexível, né, neoliberal, das relações precarizadas, a questão do trabalho tem demonstrado os danos e a loucura do trabalho, né,
que se evidenciam das diversas formas de afastamento, de suicídios, de depressão, de ansiedade. Então, como gritantes, né, que chamam a atenção. Ele diz de uma forma muito interessante. Ele é um dos intelectuais que, na atualidade, eu me sinto motivada a ler, a acompanhar as reflexões, as discussões, os livros dele, porque acho que é um dos grandes intelectuais que nós temos na atualidade. E ele coloca da seguinte maneira: olha, a questão, o trabalho, a relação do trabalho na história brasileira, ou de quem vive no trabalho, tem um marco que é estrutural e estruturante desta relação entre quem vive do trabalho e a classe dominante. Mas ele coloca da seguinte maneira: é célula estruturante desta relação, da forma de produzir a sociedade brasileira, a dualidade, uma dualidade que se dá de uma forma quase não, ontológica. Sempre se constrói os fundamentos, se restauram os fundamentos de que existem duas, não são abordagens, que são pessoas, o trabalho, né? O trabalho você encontra pessoas e encontra coisas. E as coisas são definidas como a maior parte dos 210 milhões de brasileiros que habitam o mundo do trabalho. Então, são pessoas como sujeitos, né? Não assujeitados, mas o sujeito como pessoa. E aí ele diz, na nossa sociedade, o sujeito, quando morre, tem luto, tem nome, tem narrativa, é notícia e mobiliza coletivamente a sociedade. Esses são os sujeitos no Brasil, nessas relações de produzir materialmente, simbolicamente e valorativamente a nossa sociedade. As coisas foram, vamos dizer assim, um grande laboratório ou grande determinante, fundante, primordial de fazer que quem vive do trabalho, quem habita muito do trabalho como coisa, é dado pela escravidão. Então, não são pessoas, não têm alma, são ferramentas de produzir riqueza. Então, são coisas que ontologicamente se reproduz. E ele diz que esta é uma das funções do Estado brasileiro. É garantir a manutenção e a permanência dessa célula, né? Fundante, fundamental, estruturante na relação com aqueles que vivem do trabalho, né? E que são considerados coisas. Porque se morrem, não tem o luto, não tem a narrativa, são números, não tem nome próprio e não motivo, não é expressão de motivação coletiva, de espanto, de dor, de indignação. E ele traz o exemplo da morte de 37 pessoas privadas de liberdade no cárcere em Belém. Que foram essas 37 pessoas? Não tem nome, são números num saco preto, jogado num camburão e vão embora. Essas são coisas, não são sujeitos. São os assujeitados a uma relação de organização política estatal sem reconhecimento, ou dizendo este é o lugar, é o não lugar do ponto de vista material, simbólico e valorativo. Eu acho que é muito, muito importante. Nas palavras de Safatli, ele diz o seguinte: lidar com o trabalho, ou a relação da escravidão, latifúndio escravagista, é o seguinte: a dualidade ontológica. Através da dualidade, aqueles que podem alcançar a condição de sujeito e aqueles que caem, e eu complemento, e ficam na condição de objeto. Pois é a oposição entre pessoas versus coisas.
como elemento central na maioria da condição de coisas e de sujeitos. Essa reflexão ela é muito clara, ela é facilmente comprovada historicamente. Não é algo que possa parecer imaginação, exagero. Não, infelizmente é real e a gente precisa compreender isso, analisar isso, essa condição ou essa força fundante no nosso país, na relação com o nosso povo, com a relação de produção da riqueza desse país. E a discussão sobre a função do Estado. Ele diz: a função social do Estado brasileiro é lembrar o tempo todo que ele não tem outra forma de reconhecimento. É esse lugar de objeto. É esse lugar de não lugar. Visa a degradação. É um lugar sempre degradado. E no neoliberalismo, contemporaneamente, a gente ouve muito as relações de trabalho flexível. É flexibilizar. Eu sempre lembro que flexibilizar nesse contexto é ver até onde o sujeito suporta ser vergado. É disso que se trata, do esgotamento do corpo, da motivação, da existência do sujeito no trabalho. Sempre de uma forma impiedosa, cruel, mas agora em nome da eficiência, da competência, da colaboração, do empoderamento individual do sujeito. E aqui eu faço um parêntese também de um debate, uma discussão entre um rapaz trabalhador trabalhador de plataforma, a uberização, com um empresário. Ele disse: eu sou autônomo, você está dizendo que não tem que ter Estado que proteja, que garanta, que dê providência, que tenha essa visão coletiva de responsabilidade e função social, né, do seu povo. Porque você diz que o importante é a liberdade. Que liberdade? Que autonomia tem esse sujeito, né, diante de uma relação entre capital e trabalho, com essa história de 500 anos de coisas? Do outro lado, eu tenho é o sujeito versus a coisa, a ferramenta de produção de riqueza, de lucro, de gozo, né? De gozo da sua condição e para os seus herdeiros. Então o rapaz diz assim: que liberdade? Qual é a liberdade que você está falando? Que liberdade eu tenho numa negociação com uma bicicleta ou com uma moto, diante da sua sanha de lucro, de redução de custo? O que é que eu tenho de autonomia ou de liberdade nisso? Então, essa é uma discussão urgente, necessária, definidora, fundante de um novo tempo, onde esse sujeito degradado secularmente briga, tem voz, tem o que dizer e tem compreensão dessa relação. E que enfrenta, eu não sei se eu cheguei a dizer em algum episódio, que eu ouvi num debate num centro de estudos para pensar outras narrativas, outros conceitos desse universo de quem vive do trabalho. Um rapaz também, uma outra liderança, esse rapaz mineiro, ele disse: eu não quero ter uma vida de sobrevivência onde a minha relação com os meus filhos é mais ou menos a relação de um cachorro de estimação. Eu de manhã dou água e comida, saio para trabalhar e à noite eu chego e dou água e comida novamente e quero me recolher porque eu estou exausto. Então eu estou vendo que a minha relação com os meus filhos tem sido essa. Eu quero um tempo para ter uma vida além do trabalho. E isso não afeta, porque pode dizer assim: não, eu sou professora, não, eu sou um engenheiro, não, eu sou um advogado, eu sou um bancário, eu sou um profissional liberal. Mas a cultura
estrutura, achata, precariza, proletariza a classe média aqui no Brasil, que se aliena, se recusa a enfrentar essa realidade, né? Mas passa pelas mesmas experiências de cansaço, de desesperança, de adoecimento, de sofrimento, de degradação de vida pessoal e coletiva, com seus amores, com seus familiares, com seus amigos, com o seu tempo. Então, essa é uma discussão essencial, urgente. Estamos numa UTI de briga pela vida. De briga pela vida. Aí, eu quero, nesse momento agora, trazer 2 fragmentos no livro, passeando, um passeio pela história do pensamento filosófico do Ocidente, agora para trazer 2 filósofos essenciais que nasceram no século XIX, mas o outro morreu em 1920. Eu me refiro a Karl Marx, que nasceu em 1818, morreu em 1883, e que faz a crítica ao capitalismo. E eu quero trazer aqui, dentro do pensamento de Marx, respeitando o texto e como Maria del Carme se refere a ele, trazendo 2 conceitos que eu pensei que estão no livro dela. Luta de classes, um conceito estruturante do pensamento marxista. O mesmo conceitos que também traduzem um método de entender a história da humanidade. A luta de classe. Para ele, a história da humanidade seria o resultado de uma permanente luta de classes. No sistema capitalista, os padrões ou donos dos meios de produção, terra, equipamentos, tecnologia e capital, exploram os trabalhadores, que só têm sua força de trabalho para vender. Então, nesse sentido, o humano, no capitalismo, se conforma ou se constitui como uma mercadoria, tem preço, né? Tem um valor determinado para que ele possa colocar sua vida como energia produtora de riqueza que nunca será dele. Marx acreditava que existe uma causa econômica como determinante para compreender a sociedade capitalista. Segundo ele, as ações das classes sociais são decisivas e no capitalismo as injustiças sociais se perpetuariam e se agudizariam. Então, essa também é uma visão ontológica na qual esse sistema só se reproduz na desigualdade, nas injustiças, onde não há possibilidade de construção ou de constituição de até o Estado burguês, através do direito burguês, constrói o conceito de bem comum, né? A ideia de comum é preciosa, né? Mas no capitalismo, o bem comum, do ponto de vista da prática, da existência, é muito difícil. Mas eu acho que vale a pena da gente pensar um comum entre nós no Brasil. Existe uma política, ou uma estrutura, uma dimensão extraordinária, praticamente única no mundo, de comum entre nós num país tão desigual. É o SUS, o Sistema Único de Saúde. É uma política universal que pega todos os segmentos de classes, todos os gêneros, religiões. Não existe variável que possa distinguir numa política do SUS, nos benefícios, no acesso, nas possibilidades de uma política de saúde, de valorização da vida. Então, é bom lembrar que se existe no Brasil da desigualdade, da injustiça historicamente estruturante, o comum
nós realizamos no SUS. Quanto mais nós formos capazes de sustentar, de lutarmos pela melhoria, pela ampliação, pela solidez dessa perspectiva de responsabilidade pública, de função pública, de saúde pública. E eu acho que a gente precisa, muitos já disseram isso, mas eu também acho que vale a pena lembrar o que seria de nós na pandemia da Covid se não fosse o SUS, mesmo atacado, mesmo negado, mesmo atravessado por uma ignorância e por mortes desnecessárias, segundo os estudos epidemiológicos comparativos com outros países. Nós perdemos, se tivéssemos tido a vacina, nós perdemos, foram 400 mil vidas que poderiam ter sido salvas se nós tivéssemos comprado a vacina no tempo onde essa vacina esteve disposta, e que governantes da época negaram a vacina, ameaçaram, disseram o que todo mundo, ou que a gente sabe, eu acho que é desnecessário. Fiquemos com o desejo e a motivação de lutar por um SUS cada vez mais único, amplo, que atende plenamente e é responsabilidade do Estado, função do Estado com a saúde, com a previdência, com a assistência do povo brasileiro. Bem, e o outro conceito em Marx, que vale a pena a gente trazer, que também mescla e permeia muito contemporaneamente, que é importante para dialogarmos com essa segunda categoria, que vai ser democracia. O próprio trabalhador passa a ter a ideologia dos capitalistas, ou seja, a pensar como os patrões, ou como eu também volto à referência do grande jurista baiano J.J. Camões de Passos. Passa a acreditar que é o que não é, e esse como um sintoma da loucura ou da esquizofrenia que o capitalismo é capaz de forjar em população para o exercício da sua hegemonia, da sua dominação, né, da sua condição de classe dominante. É importante fazer uma referência aqui a uma obra de Essé de Souza. É um texto que tem sido, não sei esse texto, mas não sei se o título, mas é a ideia dessa adesão ou desse consentimento ou identificação com a ideologia dos capitalistas. O título do livro é Pobre de Direita. Muitos se ofenderam, né? Mas é a ideia de que há um universo de uma parcela da população que se julga capitalista quando vive do trabalho, mesmo sendo um profissional liberal. Ele vive sustentando materialmente e através de valores e de ideias e do imaginário como sendo um dono da produção da riqueza nesse país. Então, vale a pena a gente fazer essa ressalva. E, por último, eu vou trazer uma passagem do capítulo 3 desse meu livro, Momento, Intervalo Democrático e Sindicalismo, 1942 e 47, fazendo uma espécie de conversa, de diálogo entre essa relação trabalho, regime político, modelo político, relações de poder, num período dito de democrático, né? Com o novo marco regulatório, a Constituição de 1946. No terceiro capítulo desse livro, que leva o título Democracia para quê? O que eu analiso e encontrei na pesquisa de documental, de arquivos, de entrevistas, de testemunhos, quando fiz esse trabalho, vivos, depoimentos de quem viveu aquela situação, aquela época, aquele lugar, representante de trabalhadores,
ou jornalistas que depois, décadas mais tarde, se constituíram em professor de história, passando para os seus alunos, né? Ainda uma história que não tinha sido escrita, porque quando eu fiz esse trabalho, fui procurar bibliografia referenciada, isso nos anos 80, né? Primeiros 5 anos da década de 80 do século passado, eu não encontrei nenhuma referência bibliográfica que pudesse me ajudar. Então, eu tive que ir para arquivo público, jornais de época, buscar aqueles ainda lideranças portuárias, de estivadores, dirigentes sindicais, já no alto da sua idade, com muita coisa para contar, com muita experiência rica, importante, de modo que é um modo de enfrentar os vazios de memórias, vazios de história, de modo que a gente sempre está com o sentimento de que estamos recomeçando, ou que a história nasce com a gente, um equívoco absurdo que nos faz, dependendo lideranças ou de lugar que estamos, de achar que a história vai começar com a gente, né? Então, esses testemunhos e esses documentos, eles trouxeram, atualizaram aquele tempo que eu estava vivendo e ainda hoje numa discussão sobre democracia. Nesse capítulo ressalta-se a continuação da nova ordem democrática a constituição da nova ordem democrática que se impôs no país hostil aos trabalhadores e caracterizada por mecanismos repressivos postos em prática pelo governo Dutra. Por isso que eu começo perguntando: qual democracia? O caráter conservador e autoritário do processo político brasileiro legou-nos um entendimento de democracia em que a participação do povo é aceita enquanto instância que viabiliza a legitimação do poder e preservação dos interesses das classes dominantes. Se as organizações e representações de trabalhadores, a mobilização de trabalhadores, podem comparecer desde que preservem os interesses da classe dominante, legitimando as instituições, os valores e o poder dessa classe. A democratização por via autoritária, um conceito dado por alguns autores, bem própria da política brasileira, embute a contradição do que seja a democracia no sentido pleno. Essa contradição, para o sociólogo Francisco Verfort, e aqui eu abro aspas, vem de longe, de muito antes do atual regime, vem do mais fundo da história brasileira, embaralhando todas as ideias que herdamos do passado sobre as relações entre a sociedade e o Estado, sobre as relações entre o poder e a liberdade. A grande vítima de todas essas confusões é o conceito de democracia e, na sua esteira, ao de revolução. Fecho aspas. Centramos-nos assim no solapamento da organização operária, demonstrando não só pelos espancamentos de trabalhadores nos locais de trabalho, demissões em massa, descumprimento ostensivo dos acordos trabalhistas, assim como nas ações voltadas para a destruição do Partido Comunista. Repare, esses elementos repressivos, desrespeitosos de direitos e garantias recém-inauguradas, né? E perseguições, desqualificações de partidos políticos, no momento legalizado e participante da Assembleia Constituinte, se repetem na degradação, na desqualificação, na construção de um inimigo que se tem que eliminar. Assim, eu estou falando do período da democracia que se instaurava em 1946-47 no Brasil. Hostil aos trabalhadores, repressiva a quem vive do trabalho, precarizada
mas que ela deve sempre estar. É possível aceitá-las se ela legitima as ações, a lógica da reprodução da classe dominante e do capital, de forma sempre impiedosa, com corpos, com motivações, com a saúde e com a perspectiva de transformação e de justiça social. Vejo vocês no próximo episódio.